Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trazendo a primeira parte de quem é Jesuítas Vasconcelos. Eu ia trazer a genealogia de Jesus e de Emanuel da Nóbrega. Mas para quem quiser procurar, para ficar mais gostoso aí pro pessoal, procurem aí no Google quem é Leão X. Tá? Então, para dar continuidade, Emanuel da Nóbrega, ele trouxe para cá a lei da ordem. Qual é essa lei da ordem? A paz, né? Que é Pax, com X, que é uma ordem romana, tá bom? Para manter o império. Agora você está trazendo o livro de Brasilidades. No livro de Brasilidades, na página 157, vai falar bem claro quem é o Emanuel da Nóbrega, e quem é o Jesuítas Vasconcelos, o Simão Pedro, tá? Só que antes disso, eu vou deixar aqui um acréscimo desse livro de Brasilidades com as pessoas que deram o seu entender. Muito gratas são as impressões que me ficaram. Posso dizer que tive diante de mim um trabalho de real importância, tanto pelos assuntos versados, como pela opulência de erudição histórica que enche todo o volume. Peço permissão para dizer que este gênero de estudo me interessa muito e folgo bastante de saber que há em nosso meio um espírito como o de Taxis Eicia, deve ser o nome de alguma pessoa, né? Que se preocupa com problemas de tal natureza, de modo que li este livro de princípio ao fim com muito prazer e com muito proveito. Rocha Pombo, 7 de dezembro de 1929. Li Brasilidades e com raro deletei-me sobre admirado da soma e erudição que o estudo representa e do apuro do estilo tão sóbrio, tão discreto e singelo, tão longe da maluquice estilística da moda, meus parrábeis. Não admirar, portanto, um livro como o seu, aqui, mas entre nós, a sombra, e livro números 1. E imagino a cara dos nossos eruditos ao verem que o monopólio, até aqui me mantinha esta quebra e de mais galharda mania. Eu dei-me, não me espanto, tive a honra de conhecê-la pessoalmente e sempre esperei muito do seu privilegioso espírito. Um dos mais elegantes estilo que já encontrei em meu caminho, Monteiro Lobato. Então, pessoal, aqui você já vê que em 1929, perdão, aqui você já vê que ela tem um crédito. Esse livro tem um crédito muito grande, tá? Então, eu vou dar início aqui para as pessoas entenderem quem é Jesus, que vai vir lá no final, mas aqui vocês já vão ter uma base bem grande de quem é Jesuítas Vasconcelos, o próprio Pedro e quem é Jesus, tá?
no livro de Brasilidades, na folha de 159, tá bom? Se o próprio livro aí romano, a Bíblia diz que nós temos que examinar as escrituras, são todas as escrituras. Então, nada melhor que nós ir lá. Então vamos lá, por volta de 550 apontaram os índios da Baia ao padre Pedro Manuel, perdão, ao padre Emanuel da Nóbrega, uma pegada impressa numa rocha existente, contando-lhe: terei ouvido dos seus antepassados que eram a de um homem santo que por ali andara, ensinando-lhe e cultivando da terra. Chamavam-se de Zomé, ou Tomé. Descontentando-se aos índios, como lhe resolveram matá-lo. Tá? Isso já é mentira. A flechadas, mas sem oferir as flechas, olha isso, as flechas voltaram, matando os seus próprios atiradores. Zomé retirou-se dali, declarando que voltaria, e imprimiu a sua pegada na rocha como sinal da promessa feita. Impressão identificada se encontra na entrada da gruta de seu nome em Minas Gerais. O erudito Joséitas Vasconcelos, vamos ver o que é erudito, para as pessoas não se perder, né? Significado de erudito, substantivo masculino, aquele que tem um excesso de cultura e de conhecimento, geralmente conseguidos através da leitura. Tá? O próprio Jesus leu os papiros, as cartas, que hoje é dado como, né, um mistério, e não é. O adjetivo em que há ou expressão erudição é hereditar, é escrever e mandar, tá? Indivíduo erudito, particular dos intelectuais, estudiosos, cultos, congressos, erudito. Designação de música clássica, música erudita, linguística, dizens de vocabulário cuja origem, formação e morfologia se mantém idênticas à sua origem clássica, vocabulário erudito, etimologia, origem da palavra erudito, do latim eruditus, A1. Então nós já sabemos aqui que é Jesus. Ele é especial, esse cara. Esse cara tem um dom, né? Esse cara veio para fazer algumas coisas a mais, mas vocês vão entender mais para frente, tá bom? Vou voltar aqui na parte, aí a gente já termina isso. Aí eu parei em Jesuítas, né? O erudito Jesuítas Vasconcelos diz Hermeto Lima, no artigo de 3 de maio, esse artigo que aqui nem a gente que é pesquisador, historiador, a gente tem algumas coisas que chegam às nossas mãos, foi isso que chegou. No seu artigo de 3 de maio de 1932, do Jornal do Brasil, já tinha jornal, vão vendo, argumenta que Zomé é corruptalo de Tomé, e que esse não pode ser outro senão o apóstolo de Jesus, né? Que disse aos seus discípulos: Jesus é a ordem, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Jesus é a ordem, tá? Ele tem duas caras. Mais para frente vocês vão saber disso. Jesus é a ordem
e disse bem claro: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, cumprindo a missão de que estava incumbindo o povo a encontrar marcas do seu cajado até em Mato Grosso, onde existem desenhos numa rocha, os instrumentos da paixão. Paramos aqui, a paixão de Cristo, tá bom? Até aqui deu para vocês entender uma parte, que esse jesuíta Vasconcelos, tá, teve como prazer de, aqui diz que ele pegou um artigo, mas nós sabemos que ele montou esse artigo, tá? E como diz aqui, não pode ser outro senão o apóstolo Jesus, que disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho e todas as criaturas, tá bom? O evangelho todo mundo já sabe que é um ensinamento. Bom dia, boa tarde. Vamos ver quem é Jesuítas Vasconcelos. Quem foi jesuíta Simão Vasconcelos? O padre Simão Vasconcelos foi um clérigo jesuíta do século XVII, nasceu em Portugal em 1597. Ainda criança veio ao Brasil com sua família. Foi aluno dos jesuítas no Colégio da Bahia. Com a idade de 19 anos, ingressou-se na Companhia de Jesus, foi reitor dos colégios da Bahia e do Rio de Janeiro e um notável educador. Jesuítas Vasconcelos veio para o Brasil com os seus 9 anos. Com os 12 já estava encantando com a sua facilidade de aprender e ensinar nas missas. Ele se destacava. Definições do que ele fez e quem ele é. O Jesuítas Vasconcelos nasceu na cidade do Porto por volta de 1597, morreu no Rio de Janeiro em 1651, desembarcou no Brasil em 1606. Se ele nasceu em 1597 para 1506, são 9 anos. E frequentou o Colégio dos Jesuítas da Bahia, tornando-se mestre em artes, foi lente de teologia, humanidades, escolástica e moral, mestre de novaícios, reitor dos colégios da Bahia e do Rio de Janeiro, procurador da Companhia, seguiu com o padre Antônio Vieira para Roma em 1624 e provinciou o Brasil. Provinciou, ele fez daqui uma província, uma terra provinciada por eles. Vasconcelos Simão, de 1597 a 1661, obras da campanha de Jesus do Estado do Brasil e do que obraram seus filhos não está nesta parte do Novo Mundo, aqui Brasil. Tomo primeiro a entrada da Companhia de Jesus nas partes do Brasil e dos fundamentos que nelas lançaram e continuaram seus religiosos e algumas notícias antecedentes, curiosos e necessárias das coisas daquele estado.
Pelo padre Simão Vasconcelos, da Mais Companhia Lisboa, oficial de Henrique Valentim de Oliveira, impressor do Del Rey. Notícias curiosas e necessárias, das quais do Brasil pelo padre Simão de Vasconcelos, da campanha de Jesus em Lisboa. Vida do padre João Almeida da Companhia de Jesus, na província, composta pelo padre Simão de Vasconcelos, da mesma campanha provincial, na dita província do Brasil, dedicada ao Senhor Salvador Correia de Sá. É o Mendes Sá, ele que veio com militantes. A campanha de Jesus era o militarismo, militantes que vieram, tá? Quem foi Mendes Sá? Quem foi o Senhor Salvador Correia de Sá? Ele foi um militar, tá? Que teve muitos lugares aqui, um deles é aqui, o Peru é dele, na época era dele, eu não sei mais hoje, se continua, tá bom? Enfim, isso é o Salvador, aquele que veio para salvar, mas derrubar muito sangue. Vamos dar continuidade. Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão. Eles abreviam nomes, tá? Aparece ainda uma variedade do seu nome, original Simão Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 10, dos 18, versículo 18, na epístola do Pedro, 2 Pedro 1:1. No Evangelho de João, João 45, Cristo muda o seu nome para Kepas, que é Petra, que é uma pedra, tá? O que significa uma pedra? Uma rocha, algo que fica fundamentado ali, né? É isso. Cefas em português, que em aramaico significa pedra, rocha, nome este que foi traduzido para o grego como Petros, rocha, segundo a interpretação católica, fragmento de Petra, pedrinha, segundo a interpretação de alguns protestantes, a qual sustentam que a palavra grega que significa rocha, Petra, é terpe, Petra, e que posteriormente passou para o latim como Petrus. Interpretação da Igreja Católica, a universal, tá? A única. A razão para Jesus ter mudado o nome do apóstolo, por que ele mudou? Porque ele mesmo se mudou. E eu vou provar isso em cima da própria Bíblia. Jesus ter mudado o nome do apóstolo, bem com significado na citação bíblica. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Adão não prevalecerá. Adão, Terron, que diz, sabe, Shaol, inferno, que mais aqui que está escrito aqui? Hades, é tudo terra, debaixo da terra, para onde você vai? Inferno, Sheol, tá? Esses nomes que dão é tudo que você vai dormir, filho. Mais nada, não tem outro lugar, você não vai para outro lugar, isso não existe, tá bom? Não prevaleceram contra ele. As portas do Hades não prevaleceram contra ela. Realmente, até hoje ninguém ainda conseguiu tocar sequer nessa religião, né? Mateus 16, no versículo 19, e chama com confissão de
Pedro e chama confissão de Pedro. Jesus estava comparando Simão a uma rocha. Desta forma, Cristo seria o fundador da Igreja Católica e do grego católicos, que significa para todos ou universal, sendo-lhe, porque que diz, e de pregar o evangelho por todo o universo, por todo o mundo e todas as criaturas. Isso prova bem claro que a regressão que foi dada pela Igreja Católica é tão grande que nós temos até que adomesticar um leão, porque é todas as criaturas, não é? Que significa para todos os universos, sendo conhecido, sendo-lhe concedido por este motivo o título de Príncipe dos Apóstolos pela Igreja Católica. Em contrapartida, todos os escritos dos países da Igreja primitiva sobre o tema, bem como aqueles do eruditos católico, que é o mesmo, tá? Em suma, a confissão de Pedro e sua mudança de nome, Jesus Cristo lhe concedia um papel proeminente na Igreja, principalmente em suas missões nas Américas. Provas que a ordem romana imperial, nesse sentido, o próprio Pedro, em Atos dos Apóstolos 4:10 ao 12, afirma que a declaração de Jesus se refere a si próprio e não aos outros apóstolos. Seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, em que o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este enfermo aqui. Enfermo aqui. São diante de vós, ele é a pedra desprezada por vós, edificadores, ao qual foi posta como a pedra angular. Nunca foi Jesus. Aqui Jesus está deixando bem claro que ele próprio é o Pedro. Seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel que, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome, esta e estes enfermos aqui são diante de vós, ele é a pedra, tá? Não é o Cristo, porque Cristo é a ordem. Isso vai vir mais para frente, que eu tenho um livro aqui, vou mostrar quem é Cristo e vou mostrar quem é a outra face do Cristo. Então deixa bem claro aqui que ele está referindo-se a Pedro, desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta como a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens em que devemos ser salvos. Pegaram aí? No entanto, de acordo com a apologética católica, tem-se em contrário o seguinte argumento, que a referência de Pedro à pedra angular citada em há referências de Pedro à pedra angular citada em Atos 4, do versículo 11 ao 12. Diz respeito necessariamente à referência buscada pelo próprio Pedro em Isaías 28, do versículo 16, para defender
a posição de Jesus como verdadeiro e único Cristo Messias, que diz o seguinte: portanto, assim o Senhor Jeová, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa, do angular, do firme fundamento, aquele que crê não se apassará. Então até aqui vocês viram isso, não é? Agora eu vou trazer uma passagem da Bíblia que está em Mateus 16, que eu falei aí, mas vai ser um pouquinho mais além, tá? Agora vamos desfragmentar esse Pedro, tá? Vamos tirar essa máscara aí, tá bom? No versículo, no Mateus 16, do versículo 13, e chegando Jesus às portas de Cearas e de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Tá? E o homem aqui está de letra minúscula, então vós sois deuses na terra. Presta atenção agora. O que fizeram hoje com a gente é a mesma coisa que colocaram aqui. Vamos supor que existiu essa época, tá? De apóstolos, de profetas e dessas coisas. No próprio livro eles fizeram igualzinho é hoje. Vários deuses, várias formas, e fala assim bem claro no 14. E eles disseram, uns são João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, e os outros profetas. Quanta religião tem hoje, quanta mistificação tem hoje? Para que ninguém olhe a verdade, não é? No 15 diz ele: e vós quem dizestes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? E a lei, Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Aquele quis provar que sim, Pedro, você continua sendo a pedra. Pedro, você continua sendo a pedra. Foi revelado a você. Tá entendendo? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. No 19, e eu te darei a chave. Olha isso, como fica claro. A chave é a chave da vida, dos céus, da terra, da lei e da verdade. E eu te darei as chaves do reino dos céus, Roma, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado do céu. O que é isso? Enquanto isso que você estiver andando certinho, você está ligado na energia que foi dada, no Deus que foi dado, no modo de vida que nos foi dado, no estilo de vida que nos foi dado. A partir do momento que você se desliga desse sistema, desse Deus, dessa condição que veio de 1435 para cá, você já não serve mais, tá bom? No 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. A ninguém. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Pedro. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tá bom, vamos reconstruir isso na história. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém.
tá? Que convinham, o que é Jerusalém até hoje, pessoal? Tá muita gente jogando aí, é Templo de Salomão aqui. Não, é o Vaticano é o centro do bagulho. É lá. Não é aqui, não é na América do Norte, não é na Ásia e não é em Kemet, África. É na Europa Central, lá dentro, Vaticano. Dentro de, Espanha, Roma e Vaticano. Dentro de um país tem 3 países. E dentro de um país tem outro país, Roma, Vaticano, dentro. Tá? E padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes. O que é padecer? E lá, falaram o que está acontecendo, tá bom? Esse é o Pedro, isso é real, isso aqui que eu estou falando. E ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Qual foi esse terceiro dia? Morto foi o quê? O que foi morto? Quando eles vieram às Américas, foi morta toda a cultura daqui. Aí, colocaram como se fosse um Deus que morreu. Nesse terceiro dia foi quase 400 anos para eles conseguirem o que eles quis, tá bom? E ressuscitou o terceiro dia. Isso mostra que eles conseguiram trazer o Novo Testamento, tirar o Testamento daqui do povo, daqui da Toré, né, que hoje é dado como Torá, pelos alucinados que acreditam no judaísmo hebraico, aramaico, tá? E tiraram isso e deram a apostasia do evangelho. Aí no 22, Pedro diz assim, e Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum se acontecerá isso, né? O que aconteceu aqui? Para muitos na religião é que Pedro foi lá e debateu de frente com Jesus. Não. Aqui, para quem já se libertou, isso daqui é uma conversação entre, vamos pôr aí, Emanuel e jesuítas. Vamos pôr, mas hoje em dia é colocado como Jesus e Pedro, tá bom? E portanto, tomando-lhe de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Na teologia, aqui, o tal grande Jesus diz que ele vai, né, conversar com os fariseus, os principais da sinagoga, e dali ele vai para o madeiro, tá bom? Mas nós sabemos claramente que esse madeiro era colocado em frente de igreja para os escravos tomar pau, tá bom? Se for tão branda a palavra desse cara, ele diz bem claro assim, ó, e foi para a liberdade que Cristóvão Colombo libertou a Europa. E realmente, eles são libertos, nós somos os escravos, né? Então aqui foi uma conversação entre eles para que não era ainda o momento de ir lá. Mas eles põem assim, eles mistificam isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, opositor da luz, Satanás, né? Então, o que acontece? Quando eles combinaram isso, aqueles que estavam acima de Jesuítas Vasconcelos e Manuel da Nóbrega citaram isso, né? Porque Satanás é conhecimento e opositor, aquele que tem a inteligência para opor aquilo. E isso foi concedido aqui, né? Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Não compreende as coisas que são de Deus, da lei, mas só as coisas que são dos homens, das guerras, tá? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tá? Tome sobre si a sua cruz e me siga. O que foi isso? Isso aqui foi uma lei imposta, mas bem claro isso. Aí eles colocaram no livro Gibi Bíblia como uma santidade, que você vai largar tudo aquilo que você sabe para seguir uma vida de doutrina e regrado no catolicismo. Tá bem claro isso, porque aquele que quiser ser salvo,
Ó, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, né? Aí eles já impõem: aqui vocês vão ser assim agora. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Isso foi quem estudou, quem vem acompanhando o canal e viu o último vídeo, vai deixar bem claro que quando eles chegaram aqui, eles levaram os originários para perto da cruz que eles construíram e colocaram eles lá de joelho para aprender a orar. Tá bom? Então aqui já deixa bem claro isso, né? No 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá-la. E quem perder a sua vida por amor a Roma, achará-la. Achará o quê? Não deu uma salvação de achar nada. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas foi tomada. Tá bem claro aqui, porque aquele que quiser ser salvo, por aquele que quiser salvar a sua vida. Isso foi bem assim. Se você quer ser salvo, ou índio, ou preto, não sei como eles falavam, também não me interessa isso, perde a sua vida para a gente. E quem perder a sua vida por amor a mim, por amor à ordem, por amor ao conclave, por amor ao rei e ao reinado português, achará-la. O que é achará-la? Não falaram assim, você será salvo, em nenhum momento falou aqui. Achará-la só. Achará um meio de vida, cara. É isso que deram aí. Tá? Há 200 anos vai fazer que tenha esse livro maldito e há 200 anos as pessoas não conseguem entender isso. Entendeu? No 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que ele quis dizer? Vamos supor hoje eu tento maquiar todo esse sistema e derrubar isso e mostrar um novo mundo. O novo mundo que era, vai ser em vão. Eles deixam bem claro assim isso daqui. Ou que dará ao homem em recompensa, ou o que dará ao homem em recompensa a sua alma. Duas perguntas. No 27, porque o filho do homem virá na glória do seu Pai. O que é essa glória? A filha de Zeus, já deixei bem claro, tá aí no canal também, tá bom? Quem é seu pai? O Deus romano. Prestem atenção, porque o filho do homem, virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, os guerreiros. Então dará a cada um segundo as suas obras. No final, acaba com tudo. 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão da morte, até que vejam a vir o Filho do Homem no seu reino. Tá bom? Se esse livro tem 200 anos e ele foi montado aqui, então 200 anos se passaram, 200 pessoas morreram. A gente que estamos aí, estamos vendo essa glória vir agora. Essa glória vir agora em cima da quarta revolução industrial, em cima da opressão do medo, que diz que naquele seria o princípio das dores, em cima da minha liberdade não ser mais vivente, tá? Em cima de você não poder fazer nada, porque em Romanos 13 diz bem claro que todas as leis são vindas de Deus. Que merda é essa? Essas leis é de Deus? Então tá bem claro que Deus é o romano, tá bom? Então aqui eu espero que vocês entendam quem foi Jesuíta Vasconcelos, tá bom? A misteriosa Babilônia, os seus dias estão contados, seu império está caindo.